Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Mendes trazendo um conteúdo sobre direito civil. Essa videoaula é para falar sobre o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 foi instituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e trouxe consigo 2.046 artigos. Ele substituiu o Código Civil de 1916, que tinha 1.807 artigos. O Código Civil de 2002 ele é dividido em duas partes: parte geral e parte especial. A parte geral ela tem 3 livros e a parte especial tem 5 livros. Cada livro tem lá dentro seus títulos, né? Cada título tem seus capítulos e, quando for o caso, subcapítulos. Mas o primeiro livro da parte geral cuida das pessoas. Ali dentro tem direito de personalidade, pessoas naturais, limitação da capacidade das pessoas, né? Os incapazes, o absolutamente incapaz e os relativamente incapazes. E já considerando a mudança no Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, quando só os menores de 16 passaram a ser absolutamente incapazes. Depois disso, as pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoas jurídicas do direito privado e a diferenciação delas, as principais características. Já no segundo livro da parte geral, a gente tem dos bens jurídicos, né? Bens móveis versus bens imóveis, fungíveis versus infungíveis, e por aí vai. É uma vasta classificação também dos bens. No livro 3 da parte geral, a gente vai ter ali dos fatos jurídicos. E grande parte desse conteúdo vai estar relacionado aos negócios jurídicos. Autonomia da vontade, sendo que há um agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado, né, a forma prescrita ou não defesa em lei. Isso é aperfeiçoado na parte especial, né, com algumas espécies, né, de negócio jurídico lá regulado especificamente. Já a parte especial, ela cuida de 5 livros, sendo o primeiro deles do direito das obrigações. Mas ali você começa com aquele conteúdo sobre o que é obrigação, né, quais são os vínculos da obrigação, né, obrigação de dar, fazer ou não fazer, a transmissão das obrigações, a adimplência das obrigações e inadimplência das obrigações. Mas dentro desse livro tem um conteúdo enorme sobre contratos em geral e contratos em espécie, né? 23 espécies de contrato reguladas ali no Código Civil. Vai então do 421, quando cuida ali de falar que o contrato, né, é celebrado, né, em razão e nos limites da função social do contrato, que é uma coisa já assim, bem forte no Código Civil de 2002, em detrimento ao 1916, essa questão da função social, né, não só da propriedade dos contratos. E ele vai até 853, quando ele cuida ali do contrato de compromisso. Mas esse livro só se encerra quando inicia o livro 2, o livro de direito da empresa, né? Quando começa a regular o direito empresarial. O livro 3 já cuida do direito da família, ali do 1511 em diante, cuida ali de casamento, divórcio, os pré-requisitos, a forma, né, para o casamento, etc. E o livro 4 vem cuidar de sucessões, né? Pós-morte, né, como é que funcionam as sucessões, os direitos hereditários, etc. E um livro 5, que é complementar, que cuida das disposições finais e transitórias. Ou seja, o Código Civil é robusto, o Código Civil ele é estudado durante praticamente o curso de direito inteiro. A parte geral é dada no início do curso. Ela tem valores, ela tem conceitos que servem tanto para a parte especial da disciplina de qualquer disciplina de direito civil, mas também serve para outros ramos do direito, como prescrição e decadência, atos ilícitos, etc. É interessante a gente lembrar que o Código Civil de 2002 ele surgiu com um estudo, uma comissão para estudar mudanças lá no Código Civil de 1916. Em 1969, essa comissão, liderada por Miguel Reale. E só surge um projeto, um anteprojeto de novo Código Civil em 1972, que em 2001 é enviado, né, para nova deliberação, né, nova tramitação no Congresso, e em 2002 aí, sai do forno esse novo Código Civil. Né? Novo, né, porque para diferenciado de 1916, mas já não é tão novo. Mas é interessante porque ele veio com aquele ar de novo, porque o código anterior era muito antigo.
E falando de Código Civil, que cuida das relações das pessoas e regula o que é certo e errado nessas relações no dia a dia, relações no trabalho também, relações no estacionamento chegando no trabalho, relações na padaria, no supermercado, na escola, na faculdade, jogando bola. Ou seja, o Código Civil regula relações das pessoas nos mais diversificados ambientes. Então, o Código Civil antigo, né, de 1916, ele surge de um projeto de 1899, ou seja, é uma população que não está mais viva. Ele é muito antigo, ele tem valores antigos. É uma sociedade que era bem diferente da sociedade atual, né? Uma sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade extremamente patrimonialista e individualista. O Código Civil de 1916 ele teve forte influência do Código Civil de Napoleão, de 1804. Naquele momento ali, alguns anos depois da Revolução Francesa, lá de 1789. Então o Código Civil de 1916, ele tem uma cara, uma roupagem diferente. Então, apesar dele já ter grandes conquistas técnicas e ter grandes mentes por trás dele, ele precisava de uma reformulação mais profunda. Então surge o Código Civil de 2002, trazendo 3 importantes princípios, tá, que eu queria destacar aqui. 3 importantes princípios. O princípio da eticidade, o princípio da sociabilidade e o princípio da operabilidade. O princípio da eticidade, a gente pode ver ali, por exemplo, no artigo 113 do Código Civil, que os negócios jurídicos, eles devem se atentar ao quê? À boa-fé, né, e aos usos do local onde ele é firmado. Ou seja, essa questão da boa-fé, ela ganha muito peso em 2002, no Código Civil de 2002. Por quê? Aquela discussão entre boa-fé subjetiva, né, a crença do indivíduo, ele está em conformidade à lei, ele sabe que ele acha que ele está fazendo a coisa certa, e a boa-fé objetiva, que vai além disso, é um cuidado, é um zelo para além da lei, porque lembrando que quando a gente estuda lá atos ilícitos no Código Civil, mesmo quando você exerce um direito seu regular, mas com certo teor de má-fé ou falta de zelo, você pode estar abusando do uso de um direito. E a gente vai conhecer essa figura do abuso de direito. Então, mesmo exercendo um direito seu, mas fazendo isso com má vontade ou com interesse de prejudicar alguém, você perde o seu direito, né? Você abusa do seu direito. Então, por exemplo, a boa-fé implica numa situação. Imagine que você esteja envolvido numa colisão de trânsito, onde você é a parte certa. O outro indivíduo que agiu com culpa, né, não com a intenção, mas ele teve culpa, seja imperícia, né, negligência ou imprudência, não importa, ele praticou um ato ilícito. E essa culpa, em decorrência desse ato imprevisto, né, a gente vai chamar de culpa aquiliana, que é uma culpa extracontratual. Ele deve responder por isso. Mas imagine que você, sabendo que está certo, né, que você estava certo ali naquele incidente no trânsito, você estava assim, você respeitou as regras e ele desrespeitou, então ele é culpado e ele vai ter que ressarcir seu prejuízo. Mas enquanto ali aqueles procedimentos, a apuração do dano, etc., você vê que seu carro começa a pegar fogo. E você sabendo que ele vai ser responsável pelos danos causados na colisão, você resolve não fazer nada. Você deixa pegar fogo. Você não se preocupa. Você fala assim, se pegar, pegou. O fato de você não ter esse zelo, não ter esse cuidado, implica, de certa forma, uma má-fé. Você acaba, nesse sentido, colaborando para a mitigação da indenização dele, porque vai ser diminuída, porque você tinha esse dever pela boa-fé objetiva. Ou seja, não basta você estar certo pela lei, você tem que ter um cuidado, um zelo, você tem que tomar procedimentos, né? Você tem que mandar e-mail, você tem que, sim, que mostrar que estava preocupado, mostrar que agiu, né? O caso concreto vai mostrar se você tinha boa-fé objetiva ou não. Porque na boa-fé objetiva não importa assim o que você pensa ou só, sabe, o que você acha ou estar conforme a lei ou não. É mais que isso. A boa-fé objetiva, ela vai muito além disso, né? Ela objetiva porque ela sai da esfera ali dos dois, ela pensa no impacto social, né, no que é mais certo ou errado, né, situação que pode ser replicada. Então, assim, ela é um cuidado especial. É um cuidado especial que a gente deve ter nas relações. Não basta seguir a lei.
A gente tem que ser cauteloso e ético. E essa questão da eticidade, isso está muito forte no Código Civil de 2002. Então a boa-fé, ou a falta dela, faz cair muitos institutos. Muitos institutos protegidos no Código Civil, eles podem ser perdidos se você não estiver munido de boas intenções, de boa fé. Outro princípio, a sociabilidade. Isso implica que, em detrimento do meu interesse privado, meu interesse individual, o interesse social pode prevalecer. Então, por exemplo, o artigo 421 dos contratos fala que os contratos eles devem ser firmados, né, em razão e nos limites da função social dos contratos. O contrato está inserido na sociedade, ele causa impacto nas sociedades. Então, eu não posso fazer contrato ilícito, eu não posso fazer contrato que viola uma norma proibitiva ou que viola uma norma imperativa, ou muito menos que tenha um objeto ilícito. Eu não posso ter um contrato imoral. Um contrato imoral é considerado um contrato ilícito, um ilícito do tipo imoral. Então a função social é o seguinte, em certas situações, no caso concreto, o contrato ele pode ser, ou não só o contrato, né, os negócios jurídicos de forma geral, praticados, as relações jurídicas de fato geral, nesse aspecto civil, elas têm que respeitar o interesse da coletividade. E uma terceira característica marcante no Código Civil de 2002 é o princípio da operabilidade. Dá mais poderes hermenêuticos aos magistrados, dá mais poderes interpretativos aos juízes, porque afinal de contas agora eles podem aplicar mais os princípios, inclusive da boa-fé, como outros princípios gerais de direito. Então, assim, o Código Civil de 2002 mudou, ele trouxe uma roupagem nova, ele tirou expressões mais antigas e mais preconceituosas de uma sociedade diferente, com valores diferentes. Então, ele já não é tão recente, ele já não é tão assim fidedigno com a sociedade atual, mas ele é um avanço muito grande para o Código Civil de 1916. E ele trouxe ferramentas importantes, por exemplo, para a implementação, para a efetivação do direito. Por exemplo, ao possibilitar aos juízes a aplicação maior dos princípios ali do direito. Enfim, fiquem atentos à próxima videoaula sobre direito civil, parte geral, o início ali do conteúdo sobre a parte geral. Grande abraço.